honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa passagem foi reeditada, digamos assim, pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. Também vamos ler o capítulo 6 e os 4 primeiros versículos. Efésios, capítulo de número 6, os versos de 1 a 4. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Meus irmãos, semana passada a gente só deu para expor aqui 3 tópicos. E nesse terceiro tópico, temos aí o que os filhos devem fazer para colocar em prática o 5º mandamento. O terceiro tópico é o dever do filho, é dever do filho honrar os seus pais. É dever do filho honrar os seus pais. No caso, o pai e a mãe. É dever porque é mandamento. Se é mandamento, não é opcional. É imperativo. Deus não pede, Deus manda. Certo? Então nós trabalhamos aqui 4 longos parágrafos com vários textos, mas hoje eu quero colocar isso de maneira bem prática. O que os filhos devem fazer para colocar em prática o 5º mandamento? Ok, essa é uma pergunta prática. O que é que eu e você temos que fazer para colocar em prática esse mandamento? Calvino, nosso grande reformador, resumia esse mandamento em 3 palavras. Quais são as 3 palavras que Calvino usou para fazer referência a esse mandamento? Reverência, obediência e reconhecimento. Um filho que honra o seu pai, ele reverencia, obedece e o reconhece. O reconhece como uma autoridade, o reconhece como uma pessoa digna de respeito. Então, como é que Calvino dizia isso? A síntese, portanto, será que usemos de reverência para com aqueles que o Senhor nos fez superiores e os assistamos de honra e de obediência e de grato reconhecimento. Então Calvino diz, os nossos pais, eles são pessoas que merecem a nossa reverência, a nossa honra, a nossa obediência e um grato reconhecimento. Ok? Trazendo isso para a prática da prática, olha aí alguns princípios que a gente pode observar para que o filho possa honrar o seu pai e a mãe. Olha aqui. Os filhos devem aprender desde cedo a cooperar com os serviços domésticos, a cumprir com as obrigações e tarefas que lhes são dadas, sem murmurar e sem postergar. Você já viu que menino tem uma mania. Você diz, só faça isso. Ele diz, depois. E ele esquece, né? Agora não. Espere um pouco. Sem postergar. Sem deixar para depois. E sem murmurar. De novo. Outra vez. Só eu. Então, se isso aqui é honrar os pais precisam ensinar os filhos a honrar. Porque se não aprender isso aqui nessa idade, ele vai estar na cabeça que o pai é um escravo, que vive apenas para servi-lo. Ele nunca vai aprender a ter responsabilidade, inclusive em relação aos pais. É fato. É uma questão de educação. 2. Os filhos devem cuidar dos pais idosos, concedendo a eles o devido respeito, honra e reconhecimento, para usar aí
parte das palavras do Calvino. Gente, o que é que acontece hoje? O pai está velho, bota no asilo. Ou então deixa morrer mesmo lá em casa e ninguém vai lá. Como é que um filho pode passar dias e dias e ter a oportunidade de ele não visitar os seus pais? Meus irmãos, a velhice é marcada pelo isolamento. A velhice é marcada, sabe, pelo sentimento de que ninguém se porta mais com você. O velho sofre. Brinca não, eu acho que nem vou ficar velho. Vou logo ser arrebatado. Ponto 3. Os filhos adultos devem, quando necessário, prover o sustento para os seus pais. Eu acho que um filho que ama o seu pai, honra o seu pai, ele está preocupado. Eu quero ter uma boa profissão. Se eu estou preocupado em ganhar dinheiro, é para dar um melhor para os meus pais. Não é simplesmente crescer, ganhar dinheiro e viver uma vida consumista. Não. É preocupar-se em saber que o pai deu tudo para você, e mesmo que não tenha dado nada. Se você julgasse assim, você é a pessoa que Deus colocou para cuidar de seu pai, para cuidar de sua mãe. 4. Os filhos devem proporcionar aos pais, no aspecto social e emocional, comunhão, cuidado especial, conforto e orientação. Há filhos que exploram, humilham e contendem com seus pais, justamente quando eles estão mais vulneráveis por conta da velhice, impaciência, doenças e depressões. Olha quantas coisas velho tem, meu Deus. Olha só, impaciência, doenças e depressões. Velhice, dores, dói aqui, dói ali. Então, você imagine se os filhos não forem as pessoas que vão cuidar e ter paciência. Ninguém vai ter, meus irmãos. Agora aquilo ali, ó, explore e humilha. Você dá uma volta por aí nesses interiores. Tem velhos que já estão com sua aposentadoria comprometida até 2018. Empréstimo consignado para quem? Para um neto, para um filho. Gastar com coisas banais. E ele vai passar privação durante o mês todinho. É uma praga, meus irmãos. O pecado é uma desgraça. Desfaz tudo que deveria ser feito corretamente. 5. Os filhos devem honrar seus pais sendo pessoalmente gratos e amáveis. Pessoalmente, no trato, no dia a dia. E que aprendam também a reconhecer a importância deles perante os de fora, elogiando-os e não difamando-os. Há filhos que difamam os seus pais perante os de fora. Mas você deve falar bem de seus pais. Sinceramente, com a idade que eu tenho, eu não encontro motivo para falar mal do meu pai ou da minha mãe. Eu olho para o passado e vejo tudo que eles fizeram foi bom, até os erros. Deus cooperou para um bem. 6. Os filhos jamais devem, sob nenhum pretexto, desprezar os pais. Provérbio, Ezequiel e Miqueias falam disso. Ou zombar deles. Esses e outros abusos poderiam, conforme as leis do Velho Testamento, resultar em pena máxima. Êxodo 21, 15, 17, Levítico 29, diz que em casos extremos poderia resultar em pena de morte, pena capital. Observe que a seriedade com que Deus trata essa questão, a severidade com que Deus trata essa questão, revela que honrar aos pais é um mandamento da maior importância e que ignorá-lo é incorrer no juízo divino. Então, meus irmãos, se um caso extremo, a desobediência aos pais poderia representar em pena de morte, o rigor dessa lei mostra que Deus levava o pecado contra os pais muito a sério. E que Deus estava disposto
a puni-los severamente, com o objetivo que outros aprendessem a temer ao Senhor. Amém? Então veja que aí estamos falando de questões práticas. Amar, cuidar, obedecer, respeitar, trabalhar, servir, ouvir, obedecer. Vamos lá. Quarta questão. O filho deve lembrar que honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa, conforme nós lemos. Ou seja, meus irmãos, Deus manda que a gente faça a coisa certa, e mesmo sendo meramente o nosso dever, Deus ainda assim galardoa, abençoa, premia aqueles que fazem o que simplesmente deveriam fazer. Isso é graça, isso é bondade de Deus. E esse texto de Êxodo, assim como o texto de Efésios, Deus promete abençoar aqueles que honram o Pai, dando vida longa. Vida longa. Você vai atrás dessas pessoas, meus irmãos, que morrem com 18, 20 anos, 20 e poucos anos, no mundo da delinquência, da criminalidade. Vai atrás, ele nunca obedeceu o pai e a mãe. É claro que tem suas exceções. Às vezes a pessoa morre por razões das mais diversas, mas no geral, eles estão nesses caminhos de criminalidade exatamente porque não obedeceram. Ou então, porque os pais não educaram, os pais não tiveram uma educação adequada. Nesse caso, eles vão responder por si e por eles também responderão seus pais. No propósito de edificar famílias saudáveis, Deus estabeleceu o quinto mandamento. Depois de requerer um correto relacionamento com Deus, o decálogo prescreve que o bom relacionamento entre os homens começa necessariamente com os filhos que honram seus pais. Chamei a atenção na semana passada que depois de estabelecer uma tábua, a primeira tábua da lei, 4 mandamentos todos voltados para Deus, quando Deus entra na segunda tábua, que trata do relacionamento do homem com o homem, o primeiro é honra o pai e a mãe. Porque desse relacionamento do filho com o pai, vai depender todo o relacionamento dele com a sociedade. E com todas as demais autoridades. Então preste atenção nisso aí. Sobre o princípio da justiça, se o princípio da justiça implica na adoração a Deus, a prática da justiça nos relacionamentos humanos começa com pais honrados pelos filhos. Se o princípio da justiça implica na adoração a Deus, esse é o princípio, adorar a Deus, a prática da justiça nos relacionamentos humanos começa com pais honrados pelos filhos, ou filhos que honram seus pais. A casa, portanto, é o lugar onde aprendemos a nos relacionar, seja para o bem, seja para o mal. Aprendemos as coisas certas ou erradas. A casa é a primeira escola, e é a primeira igreja, e é o primeiro governo que nós temos. O que diz Provérbios aí? Põe aí essa passagem. 1:8, 6:20. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. É interessante esse negócio, né? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Naturalmente, às vezes, há essa tendência. Ele até que ouve o pai, mas quando chega na hora da mãe, ele despreza. E então, o texto já ataca duplamente. Vamos lá, outra passagem. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. E se você observar, o ensino do pai é um, e o da mãe é outro, né? Não é que sejam opostos, mas se completam.
A mãe se preocupa com coisas que o pai não se preocupa. E o pai se preocupa com coisas que a mãe não se preocupa. E o texto está dizendo, junte os dois e amém. Continua. Os filhos devem honrar aos pais, porque isso agrada a Deus. É o que diz Colossenses 3:20. Isso é agradável a Deus. Porque isso é a coisa certa a ser feita. Isso é justo. Isso é o certo. Isso é o correto. Isso é ético. Mas as Escrituras também ensinam que o honrar os pais resulta em grandes bênçãos. Provérbios 3, 1 e 2 diz isso. Em sua graça infinita, aprove a Deus determinar que premiaria com suas bênçãos os filhos obedientes. A gente já leu Efésios, vamos ver essa passagem de Provérbios. Capítulo 3, versos 1 e 2. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Agora, continua aí. A promessa então é duplamente gloriosa. Bom êxito nos projetos e vida longa na terra. Vida com qualidade e vida em quantidade. Porém, se essa promessa dizia respeito ao povo de Israel no Velho Testamento, ela diz respeito à igreja não apenas na vida presente, mas por toda a eternidade. O cumprimento dessa promessa na presente era é parcial, mas na Nova Jerusalém será pleno e ininterrupto. Examinando o duplo aspecto da promessa de uma vida longa, podemos concluir o seguinte. Primeiro, essa promessa tem um significado literal. Deus está prometendo que um filho que obedece os seus pais, atentando para a sua educação, conselhos e orientação, viverá mais. Sabemos perfeitamente que uma pessoa que vive uma vida desregrada está mais sujeita a morrer prematuramente. Seja através de morte natural, doenças, seja através de morte acidental ou violenta. Uma pessoa que se envolve numa vida sexual promíscua, que frequenta contextos de violência, que se envolve com drogas, que em vez de trabalhar procura o dinheiro fácil, que vive como um glutão e beberrão, dificilmente poderá ter uma vida longa na terra. É fato ou não é? Segundo, essa promessa tem um significado espiritual. Imediatamente falando, essa promessa significava que os filhos israelitas teriam vida longa na terra prometida, lá na Canaã. Posteriormente, essa promessa é renovada aos crentes do NT e aplicada para nós hoje, significando que as bênçãos do porvir, já inauguradas na presente era em Cristo, serão consumadas por ocasião da sua segunda vinda e se perpetuarão na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Portanto, é no novo céu e nova terra que a promessa de uma vida longa encontra seu cumprimento pleno e final. Ou seja, o que eu quero colocar aqui é que num primeiro momento Deus está nos prometendo uma vida longa aqui na terra. Só que a terra prometida para nós não é aqui. A terra prometida é a Nova Jerusalém. Então lá vai ser vida longa, eterna. Longa e bendita, sublime, plena, perfeita. Corpos ressurretos e glorificados. Tudo é paz, alegria e adoração ao Senhor. É para lá que eu vou. Amém? Então a gente chega lá pela graça. Quinto princípio que eu quero trabalhar aqui hoje à noite. O filho convertido a Deus deve também converter-se aos pais. Vamos ver esse texto de Malaquias 4, dos 5 ao 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos
e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que o texto está dizendo, meus irmãos, é que se o pai não cuida do filho e o filho não cuida do pai, isso é motivo para Deus amaldiçoar a terra. E que Jesus Cristo, aí está falando de Cristo, ele viria e ele converteria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. E por que a gente precisa disso? Meus irmãos, relacionamento entre filho e pai não é uma coisa fácil. Há um choque de gerações, não é? Pai tem uma mente, uma mentalidade, os filhos têm outra. E às vezes parece que estão em campos opostos. A menos que um se converta ao outro, nunca vão se entender. Mas quando há essa conversão entre aspas, então, meus irmãos, independente do choque de geração, podemos sim viver em harmonia para a glória de Deus. É só haver compreensão, respeito, submissão, entendimento. É impraticável do ponto de vista da fé cristã que um filho que se diz crente não dê a devida honra à sua mãe e ao seu pai. Gálatas 6:10, 1 Timóteo 5:8 diz que você primeiro tem que cuidar dos domésticos da fé. E quem são os domésticos da fé? Os de casa. Somente em casos em que os pais exigem que os filhos desobedeçam a Deus, é que eles estão desobrigados de obedecê-los. Isso eu vou tratar mais à frente, então prossiga. A verdade é que precisamos de Cristo para que pais e filhos se convertam uns aos outros. Como filho, Jesus cumpriu a lei de Deus, obedecendo a José e Maria. A verdade é que filhos como Caim, Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, Absalão e o filho pródigo, mostram que o problema do pecado dos filhos contra os pais é antigo, desde a família de Adão. Porém, em Cristo há uma esperança. Em Cristo somos libertos desse mal. O filósofo Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já fazia menção do terrível abismo existente entre os jovens e os mais velhos, filhos e pais. Olha o que Sócrates dizia. 400 anos antes de Cristo, parece que a gente está hoje, olha aí. A juventude de hoje, dizia Sócrates, ama o prazer, tem maus modos, desprezam as autoridades, não respeitam os idosos e falam bobagens quando deveriam trabalhar. Os jovens não se levantam mais quando os adultos entram na sala. Contradizem os pais, falam demais no trabalho, comem com gula, colocam as pernas sobre a mesa e tiranizam os mais velhos. Sócrates estava dizendo, essa pós-modernidade. Ou seja, o que eu aprendi com isso aí, meus irmãos? É que a história se repete e sempre houve essa dificuldade. Os jovens são mais irreverentes mesmo, os adultos constroem um determinado padrão que não admite coisas assim. Mas, meus irmãos, era exatamente assim no passado, viu? O pai entrava, o filho já se levantava, né? Prestava ali um tipo de continência. Tinha que dar bênção. Sim, senhor. 6. Como os filhos devem agir numa situação em que obedecer os pais implica em desobedecer a Deus? Claro que nós estamos falando aí quando os filhos muitas vezes têm um pai que não é crente, ou é crente, mas não é crente. Aprendemos com a ética cristã que quando dois valores ou mandamentos entram em conflito, deve-se priorizar o maior. Portanto, importa obedecer a Deus do que? Pedro estava diante de dois valores. Obedecer às autoridades do seu país ou obedecer a Deus. Quando disseram que ele tinha que se calar e não falar do evangelho, ele disse, agora eu vou para o valor maior. Importa obedecer a Deus que aos homens.
Prestar obediência primeiro a Deus do que aos pais é um princípio recorrentemente presente no NT. Precisamos sim ver essas passagens aí. Vamos lá. Mateus 8, 21, 22. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa aí primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que o Senhor estava colocando aí é: se você quiser servir a Deus, os vínculos afetivos familiares não podem vir em primeiro lugar. A afetividade familiar é super importante, mas se você colocar em primeiro lugar, você pode sacrificar o seu temor e obediência a Deus em muitos lugares. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz mais espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Veja, quando eu leio esse texto eu tenho muito temor e muito medo que as pessoas não entendam esse texto. Porque ele disse: eu não vim trazer paz, vim trazer guerra. Colocar o filho contra o pai contra o filho. O texto não está dizendo, meus irmãos, que Jesus provoca desunião na família. Objetivamente, não. Mas o que ele está dizendo é que em muitas situações, para você ser crente, você vai entrar em guerra contra o seu lar. Imagine uma família hipercatólica, daquela do pé roxo, como se diz, que um filho se converte. Tem guerra ali. Porque os pais vão perseguir, vão pegar no pé, vão exigir comportamento dele que contradiz a sua fé. E aí ele tem que ter muita sabedoria. Porque ele vai ter que obedecer a Deus, não os pais, mas ao mesmo tempo ele não pode fazer isso de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira ranzina, de uma maneira que entre em atrito com a autoridade dos pais. Ele tem que fazer isso com sabedoria, mas tem que colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Aí imagina aquele casal que todo domingo sai para ir para a praia. No domingo seguinte, aí durante a semana, as irmãs da UAC foi na casa dessa mulher e ela se converteu. Aí no domingo seguinte o homem quer ir para a praia, tomar cerveja com a mulher, ir para o jogo do time de futebol e depois passar numa gafieira dessa por aí, para dançar. Aí, moral da história, a mulher não quer ir. O que é que você tem nessa casa? Guerra. Quem foi que trouxe? Foi o diabo? Não, foi Cristo. É difícil, não é não? Pensa nesse contexto. Ok? Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filho por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Amém? Então são rupturas, renúncias profundas que a gente tem que fazer para poder seguir ao Senhor. E dentre elas é essa: nós não podemos obedecer os pais, obedecer familiares, quando isso implica andar na contramão do Evangelho. O Evangelho é supremo, é o valor maior da nossa vida, é o bem maior. Aprendemos, há pelo menos 3 incidentes em que o próprio Jesus priorizou honrar o Pai Celeste em detrimento dos seus pais terrenos. Primeiro, quando aos 12 anos permaneceu no templo sem o prévio conhecimento dos pais. Ali ele deixou claro que sua prioridade era o Pai Celeste. Segundo, quando num casamento em Caná da Galileia, revelou uma postura de independência em relação à sua mãe. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, ou seja, a hora do Pai. Terceiro, ao deixar bem claro que os seus vínculos espirituais tinham prioridade sobre os vínculos familiares. Senhor, está ali sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Com isso ele diz: minha família espiritual está acima até mesmo da minha família natural. Amém?
Eu não tenho dúvida que eu tenho muito mais comunhão com os meus irmãos espirituais do que com alguns irmãos carnais. Porque eu tenho irmãos que não são crentes, portanto eles não compactuam das mesmas coisas que eu. Como é que eu posso ter mais comunhão com eles do que com vocês? Aí eu pergunto às moças e os rapazes: como é que você espera ter comunhão casando com alguém que não é crente? Bom, isso aí é problema de quem vai entrar nessa fria. Ok. 7. Honrar pai e mãe é indispensável para que tenhamos uma sociedade ordeira. Aqui tem muita coisa, vamos lá. Respeitar os pais significa respeitar a toda autoridade. O que Deus está ensinando com o 5º mandamento é um princípio extensivo a todas as instâncias da vida. Assim é que devemos nos submeter, respeitar e orar pelos governos. Devemos pagar nossos impostos e cumprir as leis com as leis vigentes no país. No ambiente de trabalho devemos cooperar e obedecer aos chefes. É justo que o crente procure honrar os empregadores. Também convém que os alunos honrem e respeitem seus professores e demais autoridades que dirigem a escola. O princípio da honra presente no 5º mandamento também deve ser aplicado à igreja. Pastores, presbíteros e diáconos devem ser honrados pelos membros da congregação. Isso significa orar, obedecer, incentivar e ajudar. Significa aceitar seus conselhos e exortação e disciplina. Quem respeita o pastor ou qualquer outra autoridade respeita Deus, pois não há autoridade que não seja constituída por ele. Quem procura defeitos no líder para justificar sua rebeldia é porque não entende que a autoridade vem do Todo-Poderoso. O puritano Thomas Watson disse que honrar nossos pais espirituais significa que devemos respeitá-los, defendê-los e nos conformar à doutrina deles. Uma geração que não sabe o que significa temer a Deus certamente não saberá honrar os pais e também não saberá submeter-se a nenhuma outra autoridade. Por isso mesmo é que o 5º mandamento trata do modo como cada pessoa deve se comportar perante seus pais, nas mais diferentes instâncias da sociedade. Preste atenção nisso. Pais naturais e de criação. Pais espirituais, os líderes da igreja, e anciãos, os idosos em geral. Pais políticos, os magistrados, governos, e educacionais, magistério, professores. Porém, é preciso enfatizar que os primeiros e mais importantes de todos são os pais naturais. Porque esses são a base para todos os demais. Então, vamos ver isso aí. É nosso dever considerar a relevância e atualidade prática do 5º mandamento para os diferentes relacionamentos da vida em sociedade. Primeiro, 7.1. Aplicação do 5º mandamento na subordinação às autoridades da igreja. Vamos ler isso aí, depois a gente lê algumas passagens. Embora em Cristo todos sejam iguais, Gálatas 3:28, e todos os membros que compõem a igreja sejam reis e sacerdotes, 1 Pedro 2:9, Apocalipse 5:10, aprova Deus constituir o seu rebanho de líderes e liderados, visando o funcionamento e a edificação de cada igreja local. É irrefutável a verdade de que encontramos no Novo Testamento uma diferença de autoridade e subordinação na igreja. Em várias das suas cartas, o apóstolo Paulo ensina com toda clareza que a liderança constituída por Deus é digna de submissão e reconhecimento. Nas epístolas gerais também encontramos o princípio de que a membresia da igreja deve honrar os seus pastores. 1 Tessalonicenses 5, 1 Timóteo 5:17. Vamos ver essas duas passagens, depois Hebreus 13. Sobre como honrar os líderes da igreja. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
Olha o 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração, respeito, honra para com os que se esforçam no trabalho entre vocês e que lideram no Senhor e os aconselham. Observe aí que Paulo está dizendo exatamente qual o comportamento que a igreja em Tessalônica haveria de ter, ou deveria ter, para com os seus pastores. Lá em Timóteo 5,17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Quero que vocês lembrem que, quando está falando de presbítero aí, não é só presbítero no sentido que a gente conhece, mas também todos aqueles que presidem a igreja, pastoreiam a igreja e, consequentemente, que exercem esse trabalho sublime, que é a pregação e o ensino. Deixar de honrar essa liderança constituída por Deus, seja pastor, presbítero, então, meus irmãos, é pecado. É pecado. E aqui não estou advogando em causa própria, mas veja, quando um crente, ele viaja, se ausenta da igreja e tem o cuidado de comunicar ao seu pastor, é porque ele honra o seu pastor. Quando um filho sai de casa e tem a preocupação de dizer para o pai onde ele vai, é porque ele honra o seu pai. E se o princípio do honrar pai é um princípio extensivo à igreja e à sociedade, então é claro que nas mínimas coisas o crente tem que sim dar satisfação para o pastor. Dar satisfação para o pastor não é o homem, a Aurivan, por exemplo. É dar satisfação para a igreja, porque ele está sujeito à igreja. E o pastor responde pela igreja perante Deus. Amém? Então a gente tem que entender isso, que às vezes a gente foca no homem. Não é o homem. É o ofício que está sobre ele, constituído por Deus. Tá claro? Então, se eu ajo com descaso, ignoro, acho que não devo dar satisfação de nada, falta a ceia, falta o culto, não vou onde quer, faço o que quer, e está tudo bem, a gente não entendeu o princípio de autoridade e subordinação conforme exposto aí. O texto de Hebreus 13, 7 e 17. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Esse é o desafio da liderança da igreja, prestar conta a Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse texto é muito interessante porque diz que o trabalho de um pastor pode ser um peso, um fardo, e pode ser motivo de alegria. E quem vai dizer isso é o rebanho. Não é isso? O texto é claro, né? O trabalho de um líder pode ser um peso ou uma alegria, depende do rebanho. 7.2. A aplicação do 5º mandamento na relação entre cidadão e governo. Romanos 13, de 1 a 7, 1 Pedro 2, do 13 ao 17. Tem aí só tem um estudo. Aí só tem um estudo. Eu vou só pincelar, claro. Vamos lá. As Escrituras nos ensinam que todo crente que teme a Cristo deve submeter-se às autoridades governamentais. As razões são claras. As autoridades são constituídas por Deus, diz Romanos 13, 1. Deus as constituiu com um propósito em vista, diz Romanos 13 e diz Atos 17. Resistir uma autoridade constituída por Deus significa resistir o Deus que a constituiu, diz Romanos 13, 2. É dever moral do crente pagar seus impostos, Mateus 22, 21, Romanos 13, 5 ao 7. As Escrituras ensinam a honrar as autoridades políticas, Romanos 13, 7, 1 Pedro 2, do 13 ao 17. É nosso dever orar pelos governos, 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Uma vez que o crente pertence não apenas a essa pátria terrena
e passageira, mas sobretudo é um cidadão do céu. Sua obediência ao Estado é limitada e restrita, conforme Daniel 3, Atos 4, Atos 5. Há casos em que nós devemos desobedecer às autoridades, para que não sejamos achados desobedecendo a Deus. Como cristão, eu não posso obedecer cegamente um Estado, por exemplo, que promove a injustiça social. Afinal, isso viola o princípio do amor ao próximo. Amós 2, Amós 5, Amós 8, 1 Reis 21, Ezequiel 16. Como eu gostaria de trabalhar cada uma dessas passagens. Todos esses textos mostram que os profetas resistiram aos governos injustos, que excluíam, que penalizavam os mais pobres. No caso ali de 1 Reis 21, está tratando da questão de que Jezabel mandou tomar a propriedade do Nabote. E aquilo foi um motivo do julgamento de Deus sobre aquele casal, dentre outras coisas. Eu quero ler essa passagem de Ezequiel 16, 49 a 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Só o homossexualismo? Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Ideologicamente, tem pessoas que ficam muito preocupadas com governos que defendem, por exemplo, práticas abortivas e homossexuais. E as mesmas pessoas que travam uma luta e uma batalha contra governos que são teoricamente a favor da homossexualidade e do aborto, eles se colocam a favor de governos que são contra, que promovem políticas de empobrecimento, políticas de exclusão social. E eu estou falando de esquerda e direita, respectivamente. E por isso que eu digo, se eu não sou a favor de um governo de esquerda, eu não posso ser a favor de um governo de direita. Porque isso aí é claro. Governo de direita, historicamente, promove políticas que concentram a riqueza nas mãos dos ricos e não distribuem com os pobres. E quando eu olho para passagens como essas, eu percebo que Deus condena as duas coisas. Então eu não posso ser a favor de uma, ou fechar os olhos para uma. Eu tenho que ser contra tudo aquilo que contraria todo o conselho de Deus. Amém? E digo para você que às vezes eu fico exatamente julgando politicamente o que é o mal menor. Porque às vezes sempre vai haver um governo que vai se inclinar mais para um lado ou para outro. Então eu não posso ser ideológico, eu tenho que ser bíblico. O texto de Pedro, não dá para ver o de Romanos, vamos ver pelo menos de Pedro. 1 Pedro 2, do 13 ao 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema. Seja os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E assim como Nabucodonosor foi um chicote para julgar Israel, e Jeremias disse: submeta-se a ele, também depois Deus julgou Nabucodonosor e colocou ele para comer capim. Então Deus é que faz. Amém? Deus é que bota e Deus é que tira, segundo o poder dele. Agora preste atenção na outra coisa, que parece bobagem que eu vou dizer agora. Você está diante da televisão, assistindo um jogo de futebol. Quem é a autoridade daquilo ali? É o juiz. Você nem viu direito o que ele apitou, já disse ladrão. Você pecou. Primeiro porque você julgou. Você só pode dizer que ele é ladrão se ele tiver vendido. Se vendido para alguém. Você pode até dizer que ele errou. Mas dizer que ele é ladrão é dizer que ele cometeu um crime intencional, um erro intencional.
São coisas dessa natureza. Você vai para um estádio de futebol e a turma todinha, 50 mil pessoas estiver lá, ladrão, ladrão, e você, ladrão, ladrão. Você está pecando. Então veja, sala de aula, o professor só deu uma nota que você discordou. Aí você chega para o outro colega, acaba com o professor. Ou então você diz, hoje eu vou botar uma casca de banana para o professor, uma pegadinha. Tudo isso é desonrar uma autoridade. Mas eu quero concluir, já eu estourei o tempo, vou aqui para a terceira questão. Vai ficar um pouquinho para juntar com o divórcio na próxima semana. 7.3, aplicação do quinto mandamento na relação entre empregador e empregado. Aqui é simples, só quero ler o seguinte, vai lá. Não há nas escrituras um manual de leis capaz de reger em detalhes as relações trabalhistas entre patrão e empregado. A Bíblia não trata sobre 13º, previdência, férias das mulheres, não sei o quê. Não, a Bíblia não trata. O que é que trata? Porém, há constantes exortações à consciência dos patrões e instruções aos empregados a fim de que não deixem de considerar a sua liderança. A Bíblia diz para os patrões, tratem bem os seus empregados, diz para eles, cuidado como é que você vai tratar o seu patrão. Os empregadores devem compreender que somente Cristo é o Senhor absoluto. Os patrões, os ricos, aqueles que gerenciam as empresas, devem entender que somente Cristo é Senhor absoluto. Essas passagens são extraordinárias. Tiago 5 diz, cuidado, você que está retendo o salário dos trabalhadores, pregando aí contra a injustiça, um patrão que não remunera os seus empregados. Os empregados, por sua vez, devem tomar como princípio o fato de que sua vocação provém do Senhor, implicando que todas as coisas devem ser feitas como que para o Senhor e não para os patrões. Como é que eu devo me portar numa empresa, numa repartição pública em que eu sou funcionário, nesse caso, o patrão é o Estado? Eu devo entender que Deus me colocou ali. Ali é uma profissão digna. Eu devo exercê-la de maneira digna, ganhar o meu dinheiro de maneira digna e produzir. Porque aquilo que eu estou produzindo é um bem para a sociedade e, portanto, Deus é glorificado. Você imagina que às vezes você está atrás de um documento, um negócio para resolver numa repartição pública. Você dá 10 viagens e não resolve. Por quê? Porque quem está lá não tem essa mentalidade. Ele acha que está trabalhando para o governo e não é demitido, a estabilidade e tudo mais, e ele brinca com tua cara. Deus vai pedir conta disso. Amém. Próxima semana continua. Meus irmãos, mas só uma palavra. Filhos, honrem os seus pais, amem os seus pais, obedeçam os seus pais, cuidem dos seus pais, principalmente na velhice.